Como vai? Radamés Manosso aqui de Curitiba. Neste vídeo vou apresentar para vocês 5 filmes conservadores. Fique comigo. Alguns deles você nem imaginava que eles trazem uma mensagem conservadora nas entrelinhas. Pois é, tem muita gente que pensa que tudo que vem do cinema, tudo que vem lá de Hollywood, está impregnado de mensagens progressistas, de viés esquerdista. Olha, mas não é bem assim. No passado e inclusive no presente, a produção cinematográfica sempre nos brindou com vários filmes que têm uma mensagem conservadora embutida nas entrelinhas. É o que eu vou mostrar agora através desses 5 exemplos. Filme número 1, O Rei Leão. Esta produção dos estúdios Disney, uma animação clássica, ela nos conta uma história shakespeariana, uma história cheia de intriga, de traição, de usurpação. Conta-nos a vida como ela é. Diria que é uma história para crianças, mas para adultos também. Para mim, ela tem uma lembrança muito boa. Eu assisti este filme pela primeira vez quando eu ainda era pai de crianças pequenas, e esse filme até me ajudou a compreender melhor os mistérios da paternidade. Uma das cenas mais importantes desse filme é aquela em que o sábio da tribo, o velho babuíno, reencontra o jovem leão Simba depois de uma longa ausência e percebe que aquele leão jovem tem um grande remorso, um grande sentimento de culpa, considera-se culpado pela morte do próprio pai. Então o babuíno diz para o jovem Simba: venha comigo, seu pai está vivo e eu vou mostrar ele para você. O velho babuíno leva Simba até uma lagoa e pede para que o jovem leão olhe para a água e veja o que está aparecendo ali nos reflexos da lagoa. Na primeira observação, Simba fica desapontado porque enxerga apenas o seu próprio reflexo na água e não vê nada de diferente ali. Mas o velho babuíno insiste e recomenda mais uma vez: olhe com atenção, o seu pai está ali. Então o vento sopra, turva um pouco o reflexo da água, mas quando o espelho se forma novamente, aí então Simba vê a imagem do seu próprio pai refletida na água. Esta cena, que é uma das mais bonitas do cinema, ela nos vale como se fosse um curso completo de conservadorismo clássico. O que nos diz ela? Naquele momento, o jovem Simba percebeu o seu papel no ciclo da vida. Ele percebeu que ele tinha deixado de ser um leão jovem e já era um leão adulto e que lembrava muito a imagem do seu próprio pai. Então ele descobriu que existe um ciclo de gerações que são elos de uma corrente que vem lá de um passado remoto, passa pelo presente e se projeta para o futuro. Nós pertencemos a esta corrente, somos elos dessa corrente. Cada geração é um elo na corrente que precisa ser preservada, que precisa ser mantida para que aconteça o ciclo da vida, a sucessão das gerações. Filme número 2, Tropa de Elite. Na verdade, são 2 filmes dirigidos pelo nosso diretor José Padilha e que contam a história, fazem um panorama da criminalidade no Rio de Janeiro. É um filme conservador porque, para início de conversa, ele retrata o problema do ponto de vista dos policiais. E se fosse um diretor esquerdista, obviamente, trataria a questão a partir da perspectiva das vítimas da sociedade. Então, ali, José Padilha, ele segue aquela linha realista, aquela linha clássica, tradicional do realismo na arte, em que os personagens são apresentados como eles são, sem glamorização, sem romantização, sem tirar conclusões, deixando a cargo de quem assiste fazer os julgamentos. Então, ali nós temos a perspectiva dos policiais, temos a perspectiva dos bandidos, dos moradores da favela e um dos personagens, inclusive, ele diz com todas as letras qual é a origem principal do problema das drogas no Rio de Janeiro. Diz ele que
quem financia as drogas são uma elite intelectualizada, uma elite bem de vida, que adora ler Foucault nas universidades e faz uma glamorização da criminalidade. Filme número 3. A Culpa é do Fidel. Esta é uma comédia muito divertida que nos conta a história de duas crianças, a garotinha Anne e seu irmãozinho menor. Eles são filhos de pais militantes esquerdistas. Anne, inicialmente, vivia numa vida tranquila, confortável, lá na casa dos avós, que eram pessoas bem de vida e de uma tradição católica rigorosa. Mas daí, seus pais militantes de esquerda resolvem mergulhar de cabeça nessa vida de militância, deixam a casa dos avós e vão morar de uma forma bastante mambembe, levando aquela vida tresloucada de militantes esquerdistas, e daí o apartamento onde as duas crianças vivem começa a ficar povoado, repleto de homens barbudos, mulheres que falam alto, pessoas que fumam o tempo todo e ficam discutindo política o tempo todo e estão sempre em busca da próxima passeata para fazer o próximo protesto. Este é um filme que, para mim, deveria constar em todo o currículo de cursos de pedagogia. É um belo exemplo de como não educar os filhos. Mas fique tranquilo que a garotinha Anne e seu irmão, eles são bastante articulados, bastante inteligentes e eles conseguem superar este momento difícil. Filme número 4, Apocalipto, dirigido por Mel Gibson. Este é um filme que coloca no chão, derruba de vez o mito do bom selvagem. Aquele mito segundo o qual as pessoas humanas que ainda estão em estágios iniciais de civilização, elas são boas, elas são puras, estão imaculadas, ainda não foram corrompidas pela sociedade. Então, neste filme, retrata alguns episódios de indígenas pré-colombianos, indígenas que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, neste filme, nós vemos que desde aqueles estágios primitivos de sociedade, estou usando aqui a palavra primitiva entre aspas, porque é a mais indicada para esse caso, mas desde aqueles estágios iniciais de civilização, o homem já tem uma natureza humana bem definida, que não é essencialmente boa, nem essencialmente ruim. É a natureza humana. E então, naquele período, já existia toda uma história de brutalidade e selvageria, que não coincide em nada com a romantização do bom selvagem. Filme número 5, Adeus Lenin. Esta é uma comédia alemã que tem um seguinte enredo engenhoso. Uma senhora alemã, comunista fervorosa, de repente passa mal, tem um mal súbito, entra em coma e é hospitalizada. E fica em coma por um bom período. Neste período em que ela está em coma, cai o muro de Berlim e as duas Alemanhas são unificadas novamente. Daí, passa-se um certo tempo e aquela senhora comunista fervorosa recupera a consciência, inicia um processo de recuperação, mas aí o médico conversa com o filho da senhora e adverte com todas as letras: olha, a sua mãe ela não pode passar por emoções fortes. Qualquer situação em que ela fique estressada pode acontecer o pior. E daí é que surge a situação cômica do filme. O jovem é obrigado a criar toda uma situação artificial em volta da sua mãe para evitar que ela fique sabendo que o muro de Berlim caiu, que não existe mais comunismo na Alemanha e que as duas Alemanhas foram reunificadas. Então, está aí uma metáfora que nos fala sobre aquelas pessoas que até hoje ainda insistem em não acreditar que o muro de Berlim caiu. E aí, o que você achou dessas 5 recomendações? Se você ficou interessado, basta pesquisar aí na descrição do vídeo, na parte de baixo, que você vai encontrar link para todas essas produções lá no meu site com uma resenha completa. Obrigado pela audiência,
Vejo vocês no próximo vídeo. A virtude está no meio.